Deuteronômio 1:19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Enaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo a tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos, e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dizei-lhes: não subais, nem pelejeis, pois eu não estou no meio de vós.
para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Então fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Hormá. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém, o Senhor não vos ouviu, não inclinou os seus ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Nosso texto começa com Cádiz, verso 19, e termina com Cádiz, no verso 46. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez com reverência e grande expectativa, nos aproximamos do Senhor com Tua palavra aberta diante de nós. Tudo o que desejamos, Senhor, é ver algo mais das glórias de nosso chamamento celestial. Abra os nossos olhos, conquista o nosso coração, desperta a sede, a gana de seguirmos após Ti. Obrigado, Senhor, porque Tua glória mesmo tem nos atraído. Obrigado porque Tuas promessas são fiéis e porque o Senhor nos reservou uma herança santa, reservada nos céus para nós outros. Por isso, Senhor, essa noite usa Tua palavra e fale ao nosso coração. Atinja nossas vidas pessoais, atinja nossa vida conjugal, familiar, atinja nossa vida congregacional. E Te pedimos, Senhor, passa tudo pelo fogo, para que possamos ser apurados, purificados, santificados, nos motivos, nas intenções, nas metas. Guarda-nos de toda distração, Senhor, para essa noite. Guarda-nos de ruídos externos e de ruídos internos. Alcança entre nós, por Tua bondade, um ambiente verdadeiramente espiritual, no qual Tua palavra possa ser semeada nos nossos corações. Senhor, carecemos desesperadamente ouvir-Te. Por isso, seja misericordioso conosco. Abra os nossos olhos. Rogamos-Te, em Teu precioso e santo nome. Amém. Amados irmãos, vamos dar mais um passo nessa noite, nesse tema que temos desde ontem abordado. Primeiro, me permitam, antes de analisar algo sobre o texto lido, algumas notas preliminares. Quando nós fizemos, desde ontem, destaque nesse assunto da herança celestial, como sendo algo prometido pelo Senhor, e segundo, particularmente o livro de Hebreus, mas também, basicamente, todas as epístolas do Novo Testamento, nós somos exortados a batalhar, a pelejar, a lutar, para que então essa herança seja conquistada como algo que definitivamente nos foi dado por Deus, de graça e por absoluta graça, mas que requer respostas definidas de nossos corações para que seja então plenamente possuída. Não há, irmãos, como fugirmos da gravidade desse tema. Nós estaríamos fazendo muito mal para as nossas almas. Então, por exemplo, nós tendemos a confundir e misturar todas essas coisas. Me permita dizer assim. E como também exortamos ontem, a primeira necessidade que temos é não nos prendermos em conceitos prévios que tenhamos. Talvez a história de muitos irmãos aqui seja semelhante em diversos aspectos. Deixaram talvez 1, 2 ou até 3 contextos anteriores, onde ouviram isso aqui, ouviram aquilo lá, diversas posições diferentes. Então a cabeça foi se enchendo de muita coisa, e na verdade são poucos os que na verdade têm uma convicção formada. Mesmo que tenham, nós devemos nos manter abertos, como dissemos ontem, a que a palavra do Senhor prossiga falando por si mesmo e por si mesma aos nossos corações. Então, tenhamos cuidado para nós não adotarmos posições de outros e estabelecermos aí as nossas convicções, de tal forma que nós possamos fechar o cerco e impedir
que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma mais desimpedida. Deixe-me citar um exemplo muito claro e prático que possa ser de ajuda. Absolutamente nenhum dos servos do Senhor, do passado ou do presente, pode afirmar, por exemplo, que a vinda do nosso Senhor Jesus será antes, no meio, durante ou após o período chamado Grande Tribulação, ou o período final de 7 anos, que a Bíblia o descreve com muita clareza, mas não, definitivamente não explicita se a igreja passará ou não por esse período de tribulação. Então, se fizéssemos uma enquete aqui hoje, nós teríamos, no mínimo, 4 posições, na verdade. Aqueles que pensam que a igreja será arrebatada antes do período de 7 anos de tribulação, aqueles que pensam que a igreja será arrebatada depois do período de 7 anos de tribulação, aqueles que pensam que parte da igreja será arrebatada no meio do período da tribulação, e aqueles que pensam que haverá um arrebatamento parcial dos santos à medida que esse período, os 7 últimos anos da história da graça, que se encerrará, para que então a era do reino seja introduzida. Então, no mínimo, essas 4 posições, que são as mais conhecidas, nós teremos aqui mesmo, no meio de tantos irmãos, nesse grande encontro. O fato é, nossa mente cristã mesmo, ela é bastante inquiridora, e isso é bom. Mas nós devemos ser cuidadosos nessas inquirições, porque nós sempre procuramos colocar assuntos nas caixinhas, como falamos ontem. Então é muito fácil assumir uma posição definitiva e dizer, eu sou um pré-tribulacionista, um pós-tribulacionista, um irmão que crê no arrebatamento parcial e etc. Sim, nós devemos sempre nos respeitar. Essa é uma coisa não essencial, não é uma verdade essencial da palavra de Deus. Se fosse, o Espírito Santo a teria dado com toda a clareza possível, e ele definitivamente não o fez. Então, se você ouve bravatas daqui ou bravatas dali, dos pós-tribulacionistas, e abrem a Bíblia e citam textos, e tentam provar, e tentam convencer, apenas escute. Porque eu quero te dizer, irmão, com toda humildade, eu tenho estudado esse assunto há 40 anos. Eu me converti um jovenzinho, adolescente cristão, e esse assunto sempre me despertou, há mais de 40 anos. Sabe qual a minha conclusão? Nenhuma. Porque a Bíblia não deixa claro em que momento os santos serão arrebatados. Então, antes de entrarmos no nosso texto, acho que para o conforto de todos, eu gostaria de colocar para você 4 coisas. Primeira coisa, as verdades absolutas sobre essa herança e sobre esse tempo do fim, sobre o que está guardado para ser possuído por nós. Primeira coisa, fatos absolutos, dogmáticos, esse sim. Toda a igreja será arrebatada. Esse é um fato dogmático, ou não. Toda a igreja será arrebatada. A questão é que nós não sabemos como e nem quando. Mas toda a igreja será arrebatada. Porque nós haveremos de vê-lo como ele é. E nenhum de nós deixará de experimentar essa realidade. Então esse é o primeiro fato, e isso é dogmático. Graças ao Senhor. Segundo fato, a vinda do nosso Senhor Jesus será pessoal, porque já vivi o suficiente para me lembrar de movimentos, por exemplo, de 40 anos atrás, que diziam assim, veja a sutileza. Quando nosso Senhor realizou sua obra na cruz, morreu, ressuscitou, foi exaltado, derramou o Espírito Santo, ele escreveu assim em João, eu vos darei um outro Consolador. Então ele é igual a mim, para que ele esteja para sempre convosco, e nós conhecemos bem o texto. Então quando o Espírito Santo desceu e veio habitar nos crentes, Cristo veio habitar nos crentes. Então não haverá nenhuma volta do Senhor. Nosso Senhor já voltou no Espírito Santo. Compreendeu? A falácia, isso é uma heresia. Porque a Bíblia não ensina que Jesus já voltou no Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Senhor voltará dos céus em glória. E que a sua vinda será pessoal, porque Ele é uma pessoa. Ele não se transformou no Espírito Santo. Aí você vai para um ensino de um outro movimento, que diz que o Espírito Santo é Cristo processado, e que Cristo se tornou o Espírito. Essa é mais uma heresia. Cristo não se tornou o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito Santo, Cristo é Cristo e Deus o Pai é Deus o Pai. 3 pessoas distintas que não se confundem e não se misturam. Então, a vinda pessoal da segunda pessoa da Trindade, o Filho glorioso, Cristo,
será uma vinda pessoal, porque Ele é pessoa, sempre será pessoa e sempre foi pessoa. Ele voltará como pessoa gloriosa, pessoa visível e pessoa triunfante. Então guarda essas três coisas: vinda pessoal, visível e triunfante. Esse é um outro fato dogmático da nossa fé. Aliás, é a nossa grande esperança. Por isso nós oramos e cantamos: vem, ó amado meu, face a face anelo ver-te. Não tardes, vem logo aos teus e nos desposa eternamente, como acabamos de cantar. Se nós já tivéssemos experimentado a vinda do Senhor no Espírito Santo, então não teria nenhum sentido cantarmos e crermos essas coisas, não é? Mas saiba que muitos já ensinaram isso no passado e talvez continuem ensinando no presente. Terceiro fato, dogmático: nós fomos chamados para nos prepararmos para a vinda do Senhor. Então agora entramos na questão da noiva. O Senhor se ofereceu no Calvário, subiu ao trono, derramou o Espírito Santo para realizar o ministério de Eliezer, na figura de Gênesis 24. E o ministério de Eliezer é sair daquela terra do pai, colocando a sua mão debaixo da coxa de Abraão. É uma linda figura de juramento, de identificação. Significa que o que Eliezer iria fazer era um prolongamento, uma extensão do coração de Abraão, da vontade de Abraão, do desejo de Abraão, da mente de Abraão. Então ele jura com a mão debaixo da coxa de Abraão e ele sai para realizar a sua missão. Ele vai para a terra da parentela e lá você sabe o que acontece, não vamos entrar na história. No final das contas, lá está Rebeca, que diz aquela palavra na casa de Betuel, seu pai e do seu irmão Labão. Quando entram em contenda ali, Labão principalmente, né? O Labão é o lambão, só faz lambança, né? Então ele queria reter Rebeca mais do que devia, e então eles entram naquele conflito. Eliezer quer levar Rebeca rapidamente, ele já discerne claramente: essa é a esposa que foi separada para o filho, e Labão tenta retê-la. Então eles fazem a pergunta para a moça, descobrem que a moça tem vontade, que pode escolher por si mesma. Então eles fazem a pergunta para ela, o que ela quer fazer: quer ficar na casa do pai ou quer seguir Eliezer para um lugar que ela não conhecia e para um homem que ela também não conhecia. Então ela responde com uma frase, que na verdade no hebraico é uma palavra. Ela diz: eu irei. E por que ela responde assim? Porque se você conhece a história, quando Eliezer vai caminhando, no encontro mesmo com Rebeca, e quando vai caminhando com Rebeca para a casa dela, casa do seu pai, Betuel, ele vai, digamos, expressando para Rebeca as glórias de Abraão que foram dadas a Isaac. Então, quando Rebeca, por exemplo, pergunta, indaga a ele qual é o seu nome, ele não diz o seu nome. Muito interessante. A obra do Espírito Santo, me ouça com atenção, vou colocar aqui entre aspas, é anônima. O Espírito Santo nunca chama atenção para ele mesmo. Quando nós falamos demais no Espírito Santo, nós podemos ter problema, porque o ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo. É um ministério de holofotes, o Santo Espírito, aquele que realiza toda a obra da vida da igreja. Nosso irmão de manhã nos lembrava sobre esse assunto tão importante, pela manhã. Então esse ministério do Espírito Santo tem um foco: é mostrar-nos, convencer-nos, revelar-nos as glórias do Filho. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é o ministério do Espírito. E foi na figura tão bonita da relação de Eliezer com Rebeca, o que Eliezer foi fazendo com ela. Porque é dito que ele tirou como que de uma caixa, de um baú, ele tirou dos tesouros de Abraão. E disse assim, e colocou em Rebeca braceletes, anéis de ouro, pendentes. E disse assim: meu senhor Abraão é muito rico. E ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. Que frase mais linda, irmão. Porque quando você lê João 16, verso 13, nosso Senhor diz a mesma coisa. Agora é o verdadeiro Isaac, o Filho, Cristo. Ele diz assim: tudo que o Pai tem é meu. Por isso o Espírito Santo vai receber tudo que é meu e Ele vos há de anunciar. Então o que o Espírito Santo está fazendo hoje na vida da igreja? Ele está convencendo os redimidos, aqueles que já foram aspergidos com o precioso sangue, que não há nada para nós nessa terra,
que Cristo, o Cristo de Deus, é o nosso tesouro precioso. Por isso, seu meigo olhar ilumina a escuridão, seu falar é muito doce ao coração. Tão precioso o cântico que nós cantamos. És meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O teu valor em palavras, quem traduz? Tesouro meu, precioso, singular, na terra e céu, outro além de ti não há. Maravilhosas palavras. Por que nós podemos cantar isso? Por causa do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Então, amados irmãos, esses são alguns fatos dogmáticos, alguns dogmas que eu gostaria então que nós guardássemos no nosso coração. E deixássemos as bravatas, deixássemos de abrir a Bíblia e tentarmos convencer os outros a respeito dessas posições no que concerne ao tempo do fim. Muitos já ousaram fazer isso. Quando o general Allende invadiu Jerusalém, há muito tempo atrás, muitos abriram a Bíblia e disseram, o anticristo chegou. Não é? Quando Hitler perseguiu os judeus e chegou o anticristo. Quando em 2010 Hermann von Rompuy assumiu a presidência da Comunidade Europeia, alguém disse, os 7 anos finais de tribulação começaram. E nós já estamos em 2019. Então deixemos essas coisas, amados irmãos, e mantenhamos aquilo que é seguro no nosso coração. Não interprete os textos do seu gosto. 2 Tessalonicenses 2, não virá esses dias, o dia do Senhor não virá, antes que venha o homem da iniquidade e seja revelado o filho da perdição. Você está vendo? A Bíblia então dizem alguns, que nós primeiro vamos ver o anticristo. O filho da perdição vai se revelar primeiro, depois vem o dia do Senhor. A Bíblia não deixa claro se a igreja verá ou não verá o anticristo. Por quê? Porque o dia do Senhor mencionado em 2 Tessalonicenses pode muito bem ser, como é a posição de muitos, inclusive, o dia da vinda visível do nosso Senhor Jesus, quando todo olho verá. Mas antes disso, muito provavelmente, isso é só o que podemos dizer, porque não podemos bater martelo nenhum, mas muito provavelmente haverá um aspecto invisível da vinda do Senhor. E esse é tratado em 1 Tessalonicenses. A vinda para os santos. E em 2 Tessalonicenses, a vinda para o mundo, ou a vinda visível. E se isso realmente for assim, nessa sua vinda invisível, ele arrebatará os santos para o encontro com ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4. Não é? E então 2 Tessalonicenses trata da descensão do Senhor, agora sim visível, para julgar o homem da iniquidade, o filho da perdição, e estabelecer o seu reino. Então você vê, essa sim é uma posição claramente possível. Só que nós ainda temos que dizer que é possível. Porque também é possível que não. É possível que a igreja sim passe pelo período de tribulação. Mas então que deixemos, acho que isso faz parte, na verdade, de uma infância espiritual. De aí enchermos nosso peito e fazermos afirmações que podem ser facilmente combatidas por outros, com a mesma Bíblia, citando outros versículos, ou talvez os mesmos versículos. Né? Então que fiquemos com os fatos do nosso coração. E sabe por que isso nos alegra muito? Primeiro, quando nós oramos hoje, Maranata, nós estamos orando e cantando um Maranata real. Porque se nós estamos esperando o anticristo antes de Cristo, então nós estamos com um problema. Porque quando nós oramos Maranata, nós estamos sabendo que o primeiro que nós vamos ver é o terrível anticristo. E o mistério da iniquidade consumado na terra. Um período o mais horrível da história da humanidade. Não é? É claro que essa não é a expectativa do nosso coração. Se isso for assim, guarde-nos o Senhor. Mas qual é a nossa expectativa? Maranata, vem Senhor Jesus. Hoje, interrompa a nossa reunião e conclua aquilo que o Senhor começou há tantos anos na tua igreja. Nos tira dos antipastos, nos tira das sombras, não é? E leva-nos para a realidade plena. C.S. Lewis chamava a nossa experiência com o Senhor por mais doce, e esse irmão viveu sem dúvida uma experiência muito doce com o Senhor. Foi salvo no seu abandono, na sua solidão, um intelectual, não é?
C.S. Lewis, conhecido de tantos aqui. O autor daquele livrinho tão interessante da sua biografia, Surpreendido pela Alegria. Ele disse que por mais doce que seja a nossa experiência com Cristo aqui, todos nós ainda estamos na sala de espera da vida. Sala de espera da vida. Nós estamos aguardando para explorar a mesma figura, a secretária sair na porta e dizer: agora é o seu horário, entre. Sala de espera da vida. Por mais doce que seja a nossa comunhão com o Senhor, por mais que Ele esteja nos abençoando tanto, com Sua presença, com Sua palavra, com os santos, com a igreja, com a Bíblia ainda nas nossas mãos, não é? Ainda estamos na sala de espera, aguardando o toque final, quando será dito a nós: entra no gozo. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas passaram. Nós não entristeceremos mais nosso Senhor. Nós não estaremos mais nas limitações. Que dia nós aguardamos, queridos irmãos. Então, vamos para o nosso texto. Sabe, querido irmão, há algo dessa herança vindoura que necessita ser possuído. Por isso a figura, o texto que lemos em Deuteronômio 1, que na verdade é uma figura, uma sombra mesmo dos tratos de Deus com a igreja, isso é muito claro para todos nós, Israel e a igreja, né? A sombra e a realidade. Não que Deus não tenha em Israel seu povo terreno, Ele tem sim, e os dons e a vocação de Deus para eles são irrevogáveis, e na vinda de Cristo haverá um tempo em que o Senhor irá tratar definitivamente, particularmente com eles, né? Romanos 9 e 11 principalmente são indisputáveis nesse assunto, né? O Senhor sim tratará com seu povo de aliança terreno, né? Mas ainda que essas coisas sejam assim, amados irmãos, sabemos que os tratos de Deus com Israel foram uma sombra e uma exposição, digamos assim, de princípios espirituais que Deus, por ser quem Ele é, os mantém no trato com seu povo em todas as eras, até mesmo antes de Israel ser povo, porque Deus é único e seus princípios são únicos. Então os princípios pelos quais e com os quais Ele tratou Israel são os mesmos princípios com que Ele trata a igreja, sem dúvida nenhuma. Embora lá seja a aliança da lei, aí a aliança da graça, eu não estou falando de alianças, estou falando de princípios, muito diferente. Então os princípios de Deus são imutáveis. Não tem princípios de Deus para a velha aliança e princípios de Deus para a nova aliança. Tem até mesmo mandamentos para a velha, mandamentos para a nova, mas princípios não. Porque os princípios de Deus têm a ver com o seu caráter, aquilo que Ele é, e é então permanente, em todo tempo, em toda aliança e em toda dispensação, se você quiser chamar assim. Então nós estamos diante de um importante texto. E antes de analisar alguma coisa sobre ele, nós precisamos fazer algo aqui. Primeiro, vou tomar a liberdade com os irmãos, acho que preciso fazer isso, de dizer que, particularmente, eu estou convencido, diante do Senhor e no meu estudo da palavra, de que Hebreus 3, Hebreus 4 e Hebreus 6, os 3 capítulos que citamos ontem, espero que você tenha lido algo dos 3 capítulos, eles têm Cades Barneia como pano de fundo. As exortações que ocorrem em Hebreus 3, 4 e 6 têm Cades Barneia como pano de fundo. Porque aqui foi o lugar onde eles caíram. A expressão de Hebreus 6. Aquele texto tão complicado, não é? Tão mal utilizado, muitas vezes. Caíram e por isso é impossível renová-los para arrependimento. Nós vemos aquilo e dizemos o que isso significa. Será que não há lugar de arrependimento para apóstatas? Será que não há lugar de arrependimento para aqueles que, de algum modo, se colocam à margem do caminho? Há ou não há? Então nós seríamos, irmãos, temerários em interpretar o texto de Hebreus 6 sem o pano de fundo. Porque, primeiro, os autores para os quais a carta foi escrita conheciam muito bem toda essa história. Eles são hebreus, não é? Então, o pano de fundo de Hebreus 3, 4 e 6 está aqui em Deuteronômio 1 e nós acabamos de ler. Cades Barneia. Onde fica Cades Barneia? Fica nas planícies fronteiriças, a terra de Canaã, às margens do Jordão.
Digamos, eles estavam a um passo de entrar na terra de Canaã. Descrita no texto que lemos, se você ainda tem aí aberto Deuteronômio 1, boa terra que o Senhor, nosso Deus, nos deu. Versículo 25. É terra boa, disse Moisés e seu povo, né? Depois que aquele relatório dos espias foi recebido com incredulidade. Então, é dito, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes. Porque eles quiseram espiá-la. Você vê que Moisés diz que pareceu bem a ele, mas é muito interessante, irmão. Um comentário de passagem aí. Preste atenção, porque isso aqui é um princípio que vai se aplicar em muitas situações de nossa vida. As concessões de Deus não são iguais à vontade de Deus. Por favor, guarde isso no seu coração, porque você vai ser confrontado por isso muitas vezes. Há muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Por exemplo, há um salmo que diz claramente assim, quando o povo pediu carne no deserto. É dito no salmo, Deus concedeu-lhes o que queriam, concessão, mas fez definhar-lhes a alma. Porque a vontade de Deus não era que eles comessem carne no deserto. Isso está claro para todos nós? Ou era? Não. Porque o Senhor providenciou um pão, e esse pão era o maná. Não é? Então a vontade de Deus é que eles comessem maná, para que eles fossem então, digamos, desintoxicados daquela comida do Egito. Claro que isso teria um impacto natural, sem dúvida, tem a questão natural, mas é a que pouco nos importa. Não é? Vamos deixar essas questões dietéticas que são de um valor mínimo em nossas vidas e vamos para o que importa. Então o Senhor não está interessado em regulamentos dietéticos, Ele está interessado em princípios espirituais. Eles deveriam aprender a olhar para o céu, colher o maná a cada manhã e se alimentar da provisão de Deus, que foi interpretada na Bíblia como sendo o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo, que é o nosso Senhor Jesus, e que também é uma figura da própria palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Por isso o maná foi dado. Né? Então, quando o Senhor fez isso com eles, claramente seu desejo está explicitado. Vocês vão deixar aquela dieta, porque deixaram aquele ambiente. Eu vos chamei como minha propriedade peculiar. Então agora o seu alimento é pão do céu. Toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Quando eles eram ainda bebezinhos, em Êxodo 17, logo que saíram do Egito, com pouquíssimo tempo, eles pediram carne. Já tiveram saudades da carne, logo que saíram. Então, é dito em Êxodo 17, para você pensar, veja que princípio, veja como isso se aplica em nossas vidas, que eles comeram a carne que pediram. O Senhor fez soprar um vento oriental, diz a Bíblia. Veja como Deus age. Veja a compaixão e a condescendência de Deus com os bebezinhos que acabaram de sair do Egito e que queriam carne. E não tinham comido maná ainda. Então, o Senhor fez soprar aliás, o Senhor já havia dado maná em Êxodo 16. Êxodo 16. Então, em Êxodo 17, ele faz soprar esse vento oriental e essas codornizes vêm e caem em abundância naquele deserto, eles comem carnes e se fartam, sem nenhum juízo. Deus não os julgou por isso. Muito linda a condescendência de Deus. Eram bebezinhos. Então, saíram do Egito, pediram carne, o Senhor concedeu carne, não era a vontade de Deus, mas o Senhor concedeu, tudo certo, estão começando a sua jornada, vamos lá. E então, o Senhor prosseguiu alimentando-os com maná, não com carne. Então nós chegamos depois a 1 ano de jornada no deserto. O que eles fazem? Eles pedem carne de novo. Então, o Senhor concede carne novamente. Só que é dito, isso está em Números 11, que quando eles comeram essa carne, ainda a carne estava entre os seus dentes, e eles foram julgados pelo Senhor, e muitos dentre o povo foram julgados até mesmo com a morte. Por isso o Salmo vai dizer, concedeu a eles o que eles queriam, mas fez definhar-lhes a alma, porque a concessão ou as concessões de Deus não são iguais à vontade de Deus necessariamente. Então isso é muito importante para nós.
Nós devemos buscar a vontade de Deus e não as concessões de Deus. O que o Senhor nos permite fazer, mas o que Ele deseja que nós façamos. Então, para citar um exemplo. Então, amados irmãos, quando nós estacionamos aqui em Cádiz Barneia, nós estamos no pano de fundo de Hebreus 3, 4 e 6. Então é para lá que nós vamos, para sermos ajudados, porque aí está a nossa carga maior para esses dias, na Epístola aos Hebreus, conforme falamos ontem. Então, por favor, vamos abrir nessa epístola, primeiro no capítulo 3. Vamos a alguns comentários ainda, preliminares, sobre esses capítulos, sem entrarmos, por enquanto, em muitos detalhes. Você vai observar no capítulo 3 de Hebreus e também no 4, que o Salmo 95 é citado por 3 vezes. Então vamos localizar isso primeiro e vamos ver que lições importantes nós podemos ter aqui com relação a essa herança que nós somos chamados para possuir. Capítulo 3 de Hebreus, verso 7. Veja aí. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me puseram à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Você está vendo aqui? Viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí, irmão, nós precisamos, por qualquer que seja a posição que você possa ter com relação ao assunto que nós estamos compartilhando, eu quero dizer com muita tranquilidade a você, você sempre terá no Senhor de ter possibilidade ou oportunidade, claro, de ter uma posição completamente diferente daquela que você estará ouvindo nesses 3 dias. Eu simplesmente diria, amém, siga. Mas além do amém, te diria, mantenha-se aberto. Mantenha-se aberto. Não assuma vertentes teológicas de ensinos que foram dados por tantos, de tantas formas, e adotando esse nome para você, não é? Sou um luterano, sou um calvinista, ou sou um não sei mais o quê, e assumindo então suas posições baseadas em outros e se mantendo fechado àquilo que o Senhor possa estar desejoso, querendo falar ao teu coração. Então, no mínimo, mantenha essa atitude, porque é uma atitude de discípulo, é uma atitude necessária para todos nós avançarmos com o Senhor. Então, dizendo isso, tenho muita liberdade de compartilhar com os irmãos algumas questões ligadas a essa herança, e você considere diante do Senhor. Dê oportunidade para que o Espírito Santo dê o testemunho no seu próprio coração. Primeiro, o texto de Hebreus 3 e 4 cita 3 vezes o Salmo 95. Se possuir a herança fosse algo automático, então digamos, todos os santos de Deus possuirão na mesma proporção a herança celestial. Então, nós não precisaríamos nem do livro de Hebreus, e aliás, como já falamos, nem de muitas exortações das epístolas. Por quê? A carta definitivamente foi escrita para santos. Vamos lá ver? Olha o capítulo 3, você já tem aí. Olha como ele começa. Por isso, santos. E não só santos, mas irmãos. Então, ele não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para irmãos. Santos irmãos. Está dizendo que esses irmãos participam de um chamamento celestial. Isso é claro, é verdade sobre todos nós. Nenhum de nós deixa de participar de um chamamento celestial. Certo? Então até aqui estamos em pontos pacíficos. Mas então há algo para ser compreendido por aqueles que são santos, que são irmãos e que são chamados por um chamamento sublime celestial? Sim. O que é para ser compreendido por eles? Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vossos corações. E verso 12. Tende cuidado, novamente, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós
um perverso coração de incredulidade, que vos afaste ou aparte do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos. Vimos que o livro de Hebreus é uma palavra de exortação. Vimos ontem Hebreus 13, 22. Rogo-vos, pois, que suporteis a presente palavra de exortação. E vimos que são 5 exortações, né? Que são colocadas de modo crescente. Cuidado com a negligência, primeiro ponto. Fique atento. Não deixe passar o que Deus tem te falado. Agarre com firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais se desvie ou nos desviemos. Então não dê lugar a ser negligente. Essa palavra é usada em Mateus 22, 5 também. Ontem não tivemos tempo de tocar nisso, onde diz que aqueles que foram chamados para as bodas do rei, que preparou as bodas do seu filho, nosso Senhor está contando essa parábola. E está dizendo que alguns, ou os que foram primeiramente chamados, não se importaram. Mateus 22, 5. É a mesma palavra que ocorre em Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos? Então assim traduziu aqui o nosso tradutor, João Ferreira, por negligenciaram. E ele mesmo traduziu a mesma palavra no grego, em Mateus 22, 5, por não se importaram. Você vê que interessante é você fazer essa comparação? E se você buscar a sua concordância Strong, você vai chegar à mesma conclusão. Negligenciar é descuidar, é não se importar, é não prestar atenção, é não agarrar aquilo que Deus nos tem falado. Porque o irmão está aí, e essa é a primeira coisa que peça ao Senhor que você possa guardar no seu coração. Essa herança que está reservada para nós, para ser possuída plenamente, nós precisamos agarrar aquilo que o Senhor tem nos falado. Agora, irmão, se você tem perguntas no teu coração, antes de saber de tuas perguntas, quero te dizer algo. Eu tenho, possivelmente, o dobro no meu. Porque, por exemplo, aqueles cristãos que, por não ouvirem a voz do Senhor, por serem negligentes, por incorrerem no perigo citado em Hebreus 3 e 4, ou não há perigo nenhum citado. É claro que há, não é? A palavra que ouviram não lhes aproveitou, não foi misturada com fé, então tende cuidado. Jamais aconteça com vós outros, não é? A mesma coisa. Então é claro que há perigo. E claro que há exortação para que sigamos. Ele diz, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Se é automático. E se o descanso é esse eterno que nós já temos possuído em Cristo, que todos nós já temos, esse descanso espiritual, esse descanso de consciência, esse descanso de paz com Deus, esse descanso da justificação. Quem não tem isso? Todos os cristãos têm. Mas se é desse descanso que Hebreus está falando, então há uma incoerência completa no livro de Hebreus. Porque está dizendo que nós temos que nos esforçar para alcançar justificação. Isso não é uma verdade. Nós temos que esforçar para alcançar a paz com Deus. Isso também não é uma verdade. Nós já temos paz com Deus, nós já fomos justificados, nós já fomos reconciliados, nós já somos ovelhas da sua mão. Aliás, nós já vamos ler agora mesmo o Salmo 95, e você vai ver que lá está escrito assim. Ele é nosso pastor, nós já somos ovelhas do seu pasto. Então é claro que o descanso aqui não é o descanso da justificação. Os justificados já possuem o descanso da justificação. Esse é o descanso da herança. Aí você vai me perguntar, mas que herança é essa? Por isso eu disse que eu tenho mais perguntas do que você. Mas a primeira coisa que eu posso te dizer então, que entendo que essa herança significa claramente nas palavras do Novo Testamento, depois de muita consideração diante do Senhor. Por isso peço, compartilho isso com reverência, humildade, e peço apenas que você considere. Não é meu serviço diante do Senhor convencer ninguém, esse é serviço do Espírito Santo. O que é muito claro para mim, irmão, é que haverá uma participação diferente na glória de Cristo para cada santo. Haverá uma participação diferente na glória de Cristo para cada santo. Você ouviu bem? Então considere isso aos pés do Senhor. Eu podia te citar uma noite de exemplos aqui. Eu vou te citar um muito conhecido, que talvez você ainda não o tenha interpretado assim, mas talvez eu faça agora.
Você sabe que John Wesley e George Whitefield foram tremendamente usados pelo Senhor durante o grande despertamento evangélico do século XVIII. Não sabe? Eles se respeitavam muito. Embora um, podemos dizer, era um calvinista e o outro era um arminiano. Usemos, para efeito didático apenas, essas expressões para eles. Né? John Wesley era arminiano e George Whitefield era calvinista. Certa vez, alguns seguidores, digamos assim, de Whitefield, perguntaram assim para ele: Senhor Whitefield, será que um dia nós veremos John Wesley no céu? Porque John Wesley, então, digamos assim, ele pensava que a salvação conquistada poderia de alguma maneira ser perdida, não é? E George Whitefield entendia que aqueles que receberam uma vida eterna baseada na obra de Cristo e nada disso poderia ser mudado, não é? Então eles tinham, digamos, essa divergência teológica. Mas escute a resposta de Whitefield. Ele disse para os seus seguidores: não, nós não veremos John Wesley no céu. Eu acho que essa primeira parte da resposta deve ter, de certa forma, contentado seus seguidores. Mas sabe como ele completou a frase? Assim: ele estará tão perto do trono de Deus e nós tão longe que nós nem conseguiremos vê-lo. Você ouviu bem, irmão? Porque John Wesley viveu uma vida tão santa, viveu uma vida tão maravilhosa. Certa vez ele estava pregando e uma notícia chegou a ele, quando ele estava no púlpito, dizendo: Senhor Wesley, a sua casa está pegando fogo. Sua casa estava com um princípio de incêndio. E foram correndo dar a notícia para ele. Ele então ouviu aquela notícia e disse assim para a pessoa: não, é a casa do Senhor que está pegando fogo. E continuou com a sua pregação. Quando Wesley morreu, o que ele levou para a glória como seu galardão e herança diante do Senhor? Ele tinha poucas mudas de roupa. Poucas mudas de roupa. Foi o que ele deixou quando partiu para o Senhor. E algumas moedas de prata. E milhares de almas convertidas. Isso é herança, amado irmão. Herança. Você acha que todos os santos terão a mesma herança? Você acha? Você pode estar enganado, irmão. E me parece, segundo as Escrituras, que isso é realmente um engano. A nossa participação na glória de Cristo será diferenciada. O próprio texto de Coríntios 15 diz assim: uma é a glória do sol, que tipifica Cristo. Outra é a glória da lua, que tipifica a igreja. Não é? Por mais glória que a igreja tem, a glória da igreja não é igual à glória de Cristo. Ele é o glorioso eterno, o resplendor da glória. A igreja reflete sua glória. Não é assim? E Paulo continua em 1 Coríntios 15, quando ele trata de ressurreição e dos corpos glorificados que nós receberemos na vinda do nosso Senhor, quando a última trombeta tocar. E o mortal for absorvido pela vida e o corruptível pela incorruptibilidade, e tragada for a morte pela vitória. Então ele vai dizer: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. O que você acha que isso significa? Sempre na Bíblia, a estrela é uma figura dos santos. Por isso o Senhor chamou Abraão para fora e diz: conta as estrelas, se é que podes. E você terá uma geração mais numerosa que as estrelas do céu e que a areia da praia do mar. Sabe por que isso? A areia da praia do mar tipifica a aliança de Deus com seu povo terreno, Israel. E estrelas do céu tipifica a aliança de Deus com seu povo celestial, a igreja. Então ele diz: até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Amados, se hoje é assim agora na terra, por que você acha que será diferente no céu? Qual é a sua base? Quais são os seus versículos? Eu te mostro uma dezena que dizem o contrário. E agora você pode entender as palavras de Paulo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E quando eu olho, tem muitas vitórias. Eu entrei em cidades pagãs, só havia trevas, promiscuidade, moralidade, templos idólatras, prostitutas cultuais. Eu entrei nesses lugares. E quando eu saí de lá, deixei testemunhos do Senhor. Paulo podia dizer isso. Mas ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não tinha olhos nem para os seus sofrimentos, tantos que ele passou, e nem para os seus sucessos,
Ele tinha olhos para uma coisa só. Eu prossigo para o alvo. E agora olha o que ele diz: para conquistar. Essa palavra não tem sentido se nós estivermos falando de justificação. Claro, isso já está conquistado. Ou você tem dúvida que Paulo era crente, irmão? Eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado por Cristo Jesus. E sabe como ele chama isso? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é maravilhoso, irmão? Então vamos descruzar os braços e vamos saber que o Senhor nos chamou para possuir a terra, conquistar a terra. Como nós podemos fazer isso? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que nós possamos trocar tudo por Ele. Jesper Lewis, escrevendo um lindo hino, diz assim: na vida cristã, de sacrifício jamais faleis. Um privilégio antes é ser dele, seja o preço que for, com os eleitos seus. E ontem nós lemos um texto até mesmo do Velho Testamento, porque já disse, Deus é um Deus de princípios, os seus tratos são os mesmos. Moisés, quando deixou tesouros do Egito, o príncipe intelectual, criado num berço de ouro, o próximo faraó iria se chamar Moisés. Para isso ele foi educado. O filho da filha de Faraó considerou o opróbrio de Cristo por maiores tesouros do que as riquezas do Egito, porque contemplava a recompensa, o galardão. Amados irmãos, é lícito, justo, adequado diante do Senhor, que nessa contemplação maravilhosa que nós temos o privilégio de ter, que é a face do nosso Senhor Jesus, juntamente com isso, nós saibamos o que Paulo de novo sabia muito bem, que se formos fiéis, se seguirmos o Senhor ouvindo a sua voz, checando o curso de nossas vidas com a sua palavra, nós então possuiremos uma participação na sua glória, que será plenamente satisfatória, gloriosa, bendita para os nossos corações. Herança é o nome que a Bíblia dá para isso, ou galardão, se você quiser. Então, por favor, fique com essa frase no seu coração e quem sabe comece a orar sobre ela. Seja humilde, irmão, como tanto já tem sido, graças ao Senhor. E se necessário, diga ao Senhor: Senhor, eu estava errado. Eu estava dando as coisas como líquidas e certas. E lembre-se, eu não estou falando de justificação. Eu não estou dizendo que você vai perder a salvação. Te digo que, falando muito honestamente, essa é inclusive minha posição pessoal. Se nós recebemos a vida eterna, nós recebemos uma vida eterna. E ninguém nos arrebatará das mãos do Senhor. Nós estamos eternamente justificados e somos eternamente o seu povo. Mas não é essa a questão envolvida em Hebreus. A questão envolvida em os Hebreus é: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vemos, pois, que não puderam entrar na terra por causa da incredulidade. Então tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, Hebreus 3,12, que vos aparte, vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos. Olha o ministério da igreja, amado irmão, nesse sentido, veja isso. Não nos poupemos, deixemos de ser políticos. É claro que não vamos ser rudes, não vamos ser ásperos, não vamos ser agressivos, isso é carnal. Mas vamos ser zelosos, não vamos ser políticos. Compreende, irmão? Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E o autor de Hebreus preocupa com o endurecimento, como Paulo preocupa com o endurecimento. Ele diz que alguns têm uma consciência cauterizada, já não são sensíveis mais, consciência queimada a ferro, então já não tem sensibilidade para as coisas de Deus mais. É o que nós vimos em Hebreus ontem, quando projetamos um quadro, que na verdade ninguém conseguiu ler, né? Do capítulo 12, a última exortação está no capítulo 12, versos 25 a 29. Então o contexto é o capítulo 12 todo, quando cita o exemplo de Esaú.
que foi indiferente. A coisa mais preciosa que ele tinha, que era o seu direito de primogenitura. Não é? Irmão, eu não sei te explicar por quê. Eu sei que a Bíblia afirma que, quando é dito em Hebreus 12, que ele não achou lugar de arrependimento. Não são essas palavras de Hebreus 12? Ele não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o houvesse buscado. Aí você pergunta, arrependimento do quê? Ele não se arrependeu? Então por que ele não pôde possuir aquilo que ele tinha perdido? Irmão, agora, a bênção que tinha de ser liberada pelos lábios de Isaac, já foi liberada. Foi o que Isaac disse para ele. Era tarde. Ele não podia retirar a bênção do Jacó e voltar a bênção para o Esaú. Foi o que ele falou para o seu filho. Eu já lhe dei a bênção. E Esaú vai dizer, mas meu pai, você não tem mais nenhuma bênção para mim? Sim, o seu pai tinha bênçãos para ele. Mas aquela bênção já havia sido dada. E foi dada não foi por um motivo qualquer. Foi porque Esaú disse. Então você vai dizer, mas que Deus estranho, que Deus vingativo, não é? Que Deus zeloso, no mau sentido da palavra? Não, essa não é a palavra. A palavra é a de Esaú. Quando Jacó chega, ou quando ele chega da caça, né? E Jacó tem preparada a sopa de lentilhas. E vai tentar negociar com ele o que Jacó, mesmo nas suas artimanhas, mais desejava, que era o direito de primogenitura. Então Esaú vai responder, de que me vale? O direito de primogenitura é algo futuro, só vou possuir depois que meu pai morrer, está lá longe. Eu agora, já, hoje, aqui, no presente, estou morrendo de fome. Então é isso que eu quero satisfazer e fique com o direito de primogenitura. Compreendeu, irmão? Isso é Hebreus 12. Jamais ou não haja entre vós nenhum impuro ou profano. Profanum. Essa palavra em latim, profanum. Fane em latim é templo. Pro é uma área acessória, que adjunta ao templo. Então o que é ser profanum? Preste atenção. Significa que Esaú nunca teve um recinto sagrado na sua vida pessoal com Deus. Isso é ser profanum. É considerar o sagrado como sendo ordinário. Considerar o santo como sendo comum. Isso é profanar. Irmãos amados, nós somos chamados com um sublime chamamento. Nós podemos profaná-lo. Nós podemos considerá-lo algo comum. Uma entre tantas outras coisas que recebemos da parte do Senhor. Mas não é assim. Nós fomos chamados para participar da glória do Senhor Jesus. E participá-la intensamente, com tudo que somos. E se vemos isso com clareza, então só há uma atitude que nós podemos ter. É a de Paulo descrita em Filipenses. Eu corro, e em Coríntios também, em Coríntios 9, Filipenses 3 já citei, em Coríntios 9 ele diz, eu esmurro o meu corpo. Para que fazer isso, Paulo? Calma, Paulo, você já é justificado. Você já é filho de Deus, você pertence a Ele, você é um apóstolo. Que história é essa de eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à obediência, à servidão? Você está sendo uma seta, Paulo. Você tem um resquício de filosofia grega na tua cabeça. Você está sendo estoico. Não, irmão, nada disso. Se você vê Paulo assim, que pena que alguns ministros da palavra desse nosso século disseram que Paulo era carnal. E quando escreveu algumas epístolas, estava na carne. Que coisa, irmão. Nunca houve um homem que pisou essa terra mais espiritual que Paulo. Metade do Novo Testamento foi escrita por ele. Então, amado irmão, ele vai dizer, eu esmurro o meu corpo. Se ele faz assim, o que nós devíamos fazer? Eu reduzo a servidão. Nosso corpo e nossa alma são dois excelentes servos, preste atenção, mas são os piores patrões. Quando o corpo e a alma gerenciam nossas vidas, nós estamos aniquilados. São maravilhosos servos, olha a nossa alma, mente, vontade, sentimentos, são servos maravilhosos. Corpo, outro servo maravilhoso. Mas quando eles se tornam patrões, eles são os mais tiranos.
o corpo e a alma. Então ele diz: eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à servidão. Escute mais, para que, tendo pregado a outros, como termina esse versículo? Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Já estamos com um problema de novo aí. Se nós estamos dando as coisas como líquidas e certas. Porque é desqualificado para o quê? Desqualificado para ir para o céu? Desqualificado para a vida eterna? Desqualificado para a justificação? Desqualificado para o quê? Desqualificado para participar da glória do Senhor Jesus, como ele anelava. Como disse Whitefield, bem perto do trono. Desqualificado. Eu não quero te dizer onde essa palavra vai aparecer outra vez, não. Não vou adiantar o assunto para você, não. Mas quando eu te citar, eu acho que você vai ficar muito impressionado. Mas vamos chegar lá mais devagar um pouco. Então, Hebreus capítulo 3. Vamos só localizar os textos, precisamos avançar. Então está aí, Hebreus 3, 7 a 11. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Hebreus 3, 7 a 11 é uma citação do Salmo 95. Repetida no verso 15, a primeira parte, né? Um versículo apenas, só agora, que vem do Salmo 95, que é o mais importante aqui no contexto de Hebreus 3 e 4. E qual é? Verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Certo? Agora vamos para Hebreus 4, 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmão, é verdadeiramente impressionante, porque quem está escrevendo essa escritura é o Espírito Santo. E ele decidiu 3 vezes, olha, uma coisa falada 2 vezes na Bíblia é de extrema importância. Quando o Senhor queria falar algo de grande importância, ele dizia assim: em verdade vos digo. Agora o Espírito Santo está falando 3 vezes nesses 2 capítulos. A mesma palavra. O que você acha? Então aí vamos selecionar outro ponto de extrema importância para nós, na nossa carreira cristã, no progresso cristão, no combate cristão, no entrar na plenitude da herança. Esse é nosso encargo para esses dias. Plenitude da herança. Para entrarmos nela, qual é a primeira necessidade? Está aí. 3 vezes repetidos pelo Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E agora, queridos irmãos, isso se aplica a todas as áreas de nossa vida. Ah, irmão, pense na vida conjugal. Quantas vezes o Senhor tem usado formas de falar aos nossos corações. Quem sabe, por exemplo, sobre desajustes relacionais na vida conjugal. E Ele encontra maneiras de nos falar tão maravilhosamente, aqui, ali, acolá, não é? O que nós temos feito? Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vossos corações. Sabe, aquele mau temperamento, aquela língua ferina, aquele mau humor, aquele temperamento agressivo, aquelas palavras ásperas. Não entristeçais o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vossos corações. E nós vamos ver expressões do texto de Hebreus e de Deuteronômio, que foi lido no início, Deuteronômio 1, e também de Hebreus. O que significa essa provocação? Porque é dito aqui, no capítulo 3, já lemos, de 7 a 11, que eles provocaram a Deus no deserto, né? Seus pais, vossos pais me tentaram, me puseram à prova, e é dito como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então sim, nós os santos irmãos, os queridos de Deus, os justificados por Ele, os aspergidos pelo sangue, nós precisamos ouvir essa voz. É a voz do livro de Hebreus, é a voz do Espírito Santo. Então precisamos entender o que é provocá-lo, o que provoca o Senhor. Então nós vamos chegar lá. Por enquanto, guarde isso no seu coração. A nossa mais intensa necessidade é ouvir Deus na sua palavra. Hoje, se ouvirdes, não resista, não endureça, não faça vista grossa,
Não diga que o tempo vai resolver as coisas. Não endureça seu coração, como foi na provocação. E aí você sabe que antes do capítulo 3, você tem aquela exortação que já comentamos no capítulo 2, né? O descuido, a negligência, o não se importar. O texto que eu citava de Mateus 22:5 diz: eles não se importaram, já diz que é a mesma palavra negligenciaram, de Hebreus 2:3. E é dito assim: um foi para o seu campo. Ah, irmão, quantos estão indo para o seu campo, não é? E outros foram para o seu negócio. Lembra? Está lá, Mateus 22:5. Negócio. Quantos estão indo para os seus negócios? E os seus negócios estão obstruindo o falar de Deus. Irmão, nós, os santos irmãos que participamos da vocação celestial, nós estamos em um tempo de urgência, de pedir ao Senhor que nos ajude a tirar as malas de cima do camelo. Nosso camelo, a maioria de nós, provavelmente, não está conseguindo nem andar mais. Você lembra que o camelo transportou Rebeca para o encontro de Isaac, não é? Interessante, porque o camelo na Bíblia, segundo Levítico, é um animal imundo. Eles não podiam comer carne de camelo, ele era um animal imundo, não é? E Rebeca foi conduzida a Isaac sobre lombo de camelo. Não é interessante? Sabe o que isso tipifica? O coração anelante de Rebeca com relação ao Isaac, que foi apresentado a ela, mas que ela não viu face a face ainda, assim como nós, mas foi convencida das glórias dele pelo Eliezer, o Espírito Santo, o servo de Abraão, não é? Então ela foi de tal forma conquistada e constrangida por essa beleza, que ela pôde subir no camelo, e eles então a transportaram até Isaac. Isso significa: tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, as coisas do mundo, todas elas em si são imundas. Mas quando nossos olhos estão focados em Cristo, pela graça de Deus, elas podem ser instrumentos para nos conduzir até o Senhor. Exemplo, os bens que Ele nos tem dado, as bênçãos. Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é generoso, pródigo em nos abençoar. O problema é que nós fazemos confusão com todas essas bênçãos. Acumulamos demais, carregamos demais o camelo e ele não consegue nem dar os passos necessários, né? É urgente que nós oremos ao Senhor. Senhor, me ajude a simplificar minha vida. Me ajude. Senhor, me ajude a reduzir. Essa de novo foi uma das frases naquela linda oração de Tozer sobre vida interior. Ele diz: reduza. Se você quer ser fiel, um cristão fiel, quer entrar na plenitude da herança, reduza os seus interesses a alguns poucos. Difícil para nós isso, não é, irmão? Porque nós somos, como o provérbio diz, a sanguessuga, que sempre diz dá, dá, dá e nunca se farta, né? É isso que o provérbio diz. Mas que necessidade nós temos de ouvir o Senhor e aliviar a bagagem, desembaraçando-nos, Hebreus 12, de todo peso e do pecado. Não é só pecado que perturba a nossa carreira, peso também perturba. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Então vamos lá. 3 vezes, hoje, se ouvirdes a sua voz. Nós precisamos ir muito rápido ao Salmo 95. Salmo 95, verso 7. Esse é o salmo citado em Hebreus 3 e 4, 3 vezes, nós já vimos. Olha o que diz no verso 7, preste atenção. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto. Ou seja, isso é fato imutável. Somos dele e ele é nosso. Ovelhas da sua mão, graças ao Senhor. E então é dito: Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram e me puseram à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado. Deixe-me falar um pouco sobre esse termo aqui. Desgostado, como está aí na língua original.
Deus está dizendo, eu estive desgostado, e você pode chocar um pouco com esse termo, talvez, não sei, o nosso tradutor aqui possa ter tentado amenizar um pouco, porque o termo no hebraico significa detestar. Detestar. Também significa repugnar, e também significa sentir uma aversão. É muito forte, é mais forte que desgostar, não é? Então o Senhor está dizendo, durante 40 anos eu estive repugnado, com aversão, detestando. O que ele detestava? Seu povo? Não exatamente. Ele detestava a rebeldia do seu povo. Ele detestava o coração duro do seu povo. Porque, irmão, ele conhecia para o que ele tinha chamado aquele povo. E olha que era só uma figura. Lá estavam casas que não edificaram, lá estavam oliveiras preciosas, tiveram que fazer uma vara e juntar homens para carregar um cacho de uva, uma terra que mana leite e mel, não é? Só o Senhor a conhecia, e a conhecia muito bem, uma riqueza, uma beleza, uma maravilha. E aquele povo está no deserto, mais isso, mais aquilo, mais queremos isso, mais o pepino, mais o melão, e etc. Não é assim? Então ele diz, eu senti aversão, repugnância por causa da resposta do coração desse povo. Se o seu filho, querido irmão, se o seu filho, seu querido filho, que quem sabe tem sido instruídos no caminho do Senhor, ele se envolver, seu filho jovem, ele se envolver com drogas e com prostitutas, o que você vai sentir? Você vai continuar amando o seu filho, porque amor não é condicionado a nada, nada, não é? E o amor do pai é assim. E assim é o nosso, pela graça de Deus. Ele não é condicionado. Você não vai detestar o teu filho, mas você vai sentir aversão, repugnância por essa vida horrível. Essas práticas, essa corrupção, essa degeneração moral, essa vergonha, não é? Ou isso vai te trazer prazer? Então aí está o nosso Senhor. Eu senti repugnância, aversão durante 40 anos. Estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado. Sabe o que significa agora essa palavrinha também? Transviado. Significa povo cambaleante. Olha a palavra, irmão. Um povo titubeante. Um povo vacilante. Não sabe o que querem. Não tem gana de possuir aquilo que eu já explicitei para eles com todas as minhas palavras, que são o meu melhor. Minha terra, minha herança, né? Então, aí está outra palavra forte, um povo cambaleante, vagueante, titubeante. Em Hebreus 3,10 vai dizer, eles sempre erram no coração. Está lá em Hebreus 3,10 para você registrar aí também, não é? Então, seguindo, eu queria ler com os irmãos 3 traduções alternativas de Filipenses 3,14 que nós já citamos aqui. Aquele texto precioso, onde Paulo fala sobre prosseguir para o alvo, para alcançar a plenitude da herança que então ele sabia que estava reservada para ele, e que ele, como um cristão fiel que era, amante do Senhor, ele deveria, sobretudo, possuí-la, conquistá-la com seu esforço, com sua batalha, esmurrando seu corpo, reduzindo a servidão, para que então, tendo pregado a tantos, instruído a tantos como mestre, profeta, apóstolo que ele era, ao final das contas, não seja eu mesmo um desqualificado. Não podemos fugir da contundência dessas palavras de Paulo. Não podemos, não há como. É ele que está dizendo sobre uma possível desqualificação, não é? E se você pensa de qualquer outra maneira, então, por favor, explique qual é essa maneira. Se você não vai ousar dizer que Paulo não era um crente verdadeiro, porque eu acho que é a única outra maneira. Se ele era um crente verdadeiro, ele era o crente verdadeiro que temia uma desqualificação. E qual era essa desqualificação? Você vê, irmão? É irrefutável. Você não consegue fugir. É impossível. Ele não está usando palavras sem sentido, né? Então eu quero citar para os irmãos Filipenses 3,14. Vamos ler na nossa versão primeiro, por favor? Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Olha que bonita palavra.
recompensa. Se você quiser, galardão. Paulo era como Moisés, ele também contemplava o galardão, não é? O seu glorioso Cristo, ele sabia que, sendo fiel ao seu glorioso Cristo, respondendo à sua voz, reduzindo o seu corpo a ser um servo, não entristecendo em nada o Espírito Santo, ele então iria sim possuir, no que concerne a ele, a plenitude da herança que lhe estava particularmente reservada. E será que ele fala de uma herança particular mesmo? Ou ele fala de uma herança em massa, uma herança que todos os cristãos conquistariam? Não, definitivamente não. 2 Timóteo 4, ele escreve assim: combati o bom combate, completei a carreira, eu combati. É muito pessoal. Eu combati o bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei a fé, e agora eu sei de algo mais. O que eu sei? Eu sei que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz. Não é interessante Paulo se referir a ele como juiz? Aqui, não como salvador. Ele é o seu salvador, mas ele também é o juiz, que julgará e que recompensará a cada um segundo sua carreira e sua jornada. Então o reto juiz me dará naquele dia. Tão claro, não é, irmão? De novo, é irrefutável o que ele está dizendo. Então, vamos lá. O prêmio, esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, no King James Version, a versão nova da King James, diz assim: prossigo para a meta, para o prêmio da ascensional vocação de Deus. Bonita essa palavra ascensional. João Ferreira traduziu em Filipenses 3,14 por soberana, pelo menos na revista atualizada, que estou lendo. Soberana vocação. A ideia é ascensional vocação. Por isso o livro de Hebreus diz: santos irmãos que participais de uma vocação celestial. E aqui diz ascensional. Por isso ele vai dizer em Filipenses mesmo: nossa pátria está nos céus, não é? Segunda tradução que eu quero citar é a tradução NLT, no Language. Prossigo para alcançar, escute bem, prossigo para alcançar o fim da corrida e receber o prêmio celestial. Receber o prêmio celestial. Posso recebê-lo ou posso não recebê-lo. Depende de minha jornada. Terceira tradução, nova versão internacional. Prossigo para o alvo, para conquistar. Olha, conquista. Já viu alguma conquista sem esforço, irmão? Não há conquista sem esforço. Para conquistar o prêmio para o qual Deus me chamou ao céu. Muito interessante essa versão, como ele coloca, porque chamados ao céu, todos nós sabemos que somos, não é? É nossa pátria. Nossa pátria está nos céus. E nós temos uma herança reservada nos céus, vai dizer Pedro também. Aí está a nossa cidadania, aí está a nossa pátria. Mas além disso, há um prêmio a ser possuído nesta pátria. E é por ele que nós estamos combatendo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, vou repetir a versão aqui. Prossigo para o alvo, para conquistar o prêmio para o qual Deus me chamou ao céu. Então, Deus não apenas me chamou ao céu, mas Ele me chamou para conquistar o prêmio, e por isso Ele me chamou ao céu. E a última tradução é do erudito John Nelson Darby. Ele traduz assim: prossigo olhando para a meta, para o prêmio do alto chamado de Deus. Então não apenas um alto chamado, que todos nós temos, uma vocação celestial, mas o prêmio do alto chamado. Então, essas são as 4 versões que eu queria citar. Como nós não teremos tempo para tudo essa noite, e amanhã eu quero dar um outro passo, então vou buscar ainda resumir o restante do meu encargo para essa noite. A palavra descanso, como aparece em Hebreus, olhe por favor, consulte, vou citar onde está para você anotar e fazer o seu estudo. Por favor, anote aí. Hebreus 3, versos 11 e 18. Hebreus 3, verso 11
e 18. E agora, Hebreus 4, são os 2 capítulos que estamos focando hoje, 4 versos 1, 3, 5, 10 e 11. 1, 3, 5, 10 e 11. Em todos eles você vai encontrar a palavra catapausis, traduzida como descanso aqui no livro de Hebreus. Veja que interessante. Só há uma única outra menção dessa palavra em todo o Novo Testamento. Então, essa palavra catapausis só aparece em Hebreus, essas vezes todas que eu citei aí, e uma única outra menção fora de Hebreus, em um único outro lugar do Novo Testamento. Atos 7, 49. Quem escreveu Atos? Lucas. Eu não estou te sugerindo que Lucas escreveu Hebreus, mas possivelmente seja ele mesmo. Então, aí está mais um exemplo de que há um número enorme de palavras que só aparecem em Hebreus, Atos e Lucas, e o Evangelho de Lucas. Então, em Lucas, quando ele cita o testemunho de Estevão, ele diz assim: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me aprontarias? Estevão está pregando aquela mensagem maravilhosa. Que casa aprontarias para mim? E qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 49. Então é a única outra menção de repouso ou de descanso fora do livro de Hebreus. Agora o que importa aqui é o significado dessa palavra catapausis. Eu citei qual é a palavra para você fazer o seu exame. Vá às concordâncias e faça o seu estudo. Então vou te dizer, vou adiantar para você, qual é o sentido dessa palavra catapausis. Ela é usada para a cena e o tempo de glória quando o pecado e a morte terão sido banidos. Que linda palavra! É usada, vou repetir, para a cena e para o tempo de glória quando o pecado e a morte terão sido banidos. É isso que Deus, pelo Espírito Santo em Hebreus, está chamando de meu descanso. Que maravilha, irmão! Nós fomos chamados para entrar na plenitude desse descanso. Agora, há uma versão grega do Velho Testamento, chamada Septuaginta. E a Septuaginta, então, ele translitera o hebraico para o grego, não é? Do hebraico do Velho Testamento, e traduz traduz mesmo os 39 livros do Velho Testamento para o grego, Septuaginta. Então, a Septuaginta usa, em Gênesis 2, quando é dito que Deus concluiu todas as suas obras até o 6º dia, e no 7º dia o que ele fez? Ele descansou. A Septuaginta vai usar a palavra catapausis, significando que esse descanso, sobretudo, é o descanso de Deus. Isso eu queria que você percebesse com muita atenção. Não é, em primeiro lugar, o descanso nosso, o descanso do homem. Porque sabe quando Deus vai descansar? O Senhor Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, não é? Quando ele estava na cruz, ele disse: está tudo consumado. Amém. Graças ao Senhor. A obra foi finalizada. Mas ele sobe ao trono e ele envia um obreiro. O obreiro é o Espírito Santo, para que então traga a plenitude, os efeitos e virtudes da obra do Redentor na cruz. Tudo já foi consumado lá, mas tudo tem que ser trazido à realidade e à experiência dos santos. Certo isso? Por isso o Espírito Santo veio. Então, nesse sentido, Deus ainda não está descansando. Por isso que agora Coríntios 15 vai dizer assim, que o Senhor está entronizado, assentado à destra de Deus, e Ele aguarda. O que Ele aguarda? Que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. É isso que Hebreus chama de meu descanso. Então, em primeiro lugar, é Deus mesmo descansando, porque Deus não descansará. O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Trindade. Deus não descansará enquanto pecado e morte não forem banidos. Meu descanso. Que coisa preciosa, amado irmão. Deus anela o dia do seu descanso, quando no seu universo não haverá morte, não haverá pecado, eles terão sido banidos. Então, por isso, os tradutores da Septuaginta usaram a mesma palavra em Gênesis,
quando Ele conclui suas obras, veja, 6 dias de trabalho, então agora descansou Deus. E lembre-se, o pecado não havia entrado, nós estamos em Gênesis 2. Depois o pecado entrou, e quando o pecado entrou, ele causou perturbação ao coração de Deus. E podemos dizer com reverência, Deus tem estado perturbado todos esses séculos. E Ele anela o dia mais do que nós, quando Ele finalmente descansará. Porque pecado e morte terão sido banidos do seu universo. Então Ele diz, esforcem-se para entrar no meu descanso. Então, por isso, amado irmão, vamos ao livro de Hebreus, de novo. E vamos, então, caminhando aqui para o fim. Temos poucos minutos. Hebreus 4, escute essa linguagem. Abra, por favor, Hebreus 4. Qual é a primeira palavra? Temamos. Sabe, irmão, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Talvez. Acho que isso, na verdade, pouco importa. Talvez tenha sido Lucas, mas não sabemos. O que nós sabemos é que o Espírito Santo escreveu Hebreus. Isso não temos dúvida, porque ele é o autor das Escrituras. Então, quando nós lemos essa expressão, temamos, e o autor humano está ocultado, isso é tão precioso. É o único livro que nós não sabemos quem é o autor humano. Então, quando nós ouvimos essa voz, temamos, quem está falando? Quem é destacado aí? O Espírito Santo. Não sabemos se é Paulo falando, Lucas falando, Apolo falando. Muitos são sugeridos como autores de Hebreus. Até Áquila e Priscila são sugeridos, né? Mas nós sabemos, é o Espírito Santo falando. Esse Espírito Santo teme que nós não entremos no descanso. Esse Espírito Santo diz, esforcemo-nos. Está aí no verso 11 de Hebreus 4. Saboreie essas palavras, irmão. Porque se é o Espírito Santo quem está falando, está colocando na primeira pessoa do plural, você está entendendo o que eu quero dizer? Ele está dizendo, eu me esforço junto com você, esforcemos-nos, eu me esforço e você também se esforça, porque tem algo que eu não posso fazer em você, eu tenho que ter o seu consentimento, ou não. Já vimos na epístola que sim, hoje. Quem que diz o hoje? Hebreus 3,7, quem diz? O Espírito Santo. Se Ele é um rolo compressor que faz tudo em nossas vidas, independentemente de nós, então Ele não precisa clamar nada para nós. É incoerente. O Espírito Santo clama, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então o trabalho do Espírito Santo em nós não é um trabalho compulsório, não é um trabalho automático, não é um trabalho de rolo compressor. Do contrário, Ele não precisava rogar as nossas vidas para fazer algo. Ele faria independente de nós, mas Ele não faz. Gentil. Todo-poderoso, gentil. Hoje, se ouvirdes minha voz, não endureçais os vossos corações. Porque se você abrir uma brecha, deixa comigo. Eu entro, eu te capacito, eu te equipo, eu te dou suficiência. 2 Coríntios 3, Paulo diz assim, Paulo de novo, não que nós, de nós mesmos, sejamos capazes, não somos capazes em nenhum sentido. Ele diz, nem capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então sabe o que o Espírito Santo pede para mim e para você? Abra, nem que seja uma fresta, para que entre um raio de luz. Irmão, nosso coração para o Senhor é como um jardim. O jardim fechado és tu. Sabe o que o jardim contém, além de flores e aromas? Pedras. E sabe o que tem debaixo das pedras? Vermes, que não suportam a luz, por isso eles estão lá escondidos. Debaixo das pedras, não é? O que nós faremos com esses vermes no jardim? Nós não podemos combatê-los diretamente. Não podemos. São inimigos ferozes, concupiscências, paixões, escravizantes. O que o Espírito Santo pede para nós?
levante a pedra, apenas, e deixe a luz entrar. Os vermes são exterminados pela luz. Por isso, no Salmo 43, o salmista ora assim, Salmo 43, 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Graças ao Senhor. Levantemos as pedras do nosso jardim. Debaixo delas há vermes feios. Alguns deles estão corroendo os nossos corações. Avareza, cobiça, paixões, impurezas, ímpetos de maldade, ira. Tantas coisas, irmãos, tantos vermes. E nós somos os santos irmãos que participam de uma vocação celestial. O que nós temos que fazer? Mais uma vez, levante as pedras e ore ao Senhor, envia a tua luz, Senhor. Agarre aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração e deixe que a palavra de Deus faça a obra em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Graças ao Senhor. E nós poderemos nos ver, pela graça de Deus, pisoteando esses inimigos que antes nos pisoteavam. E toda a glória será ao nome do Senhor. Porque nós apenas levantamos a pedra, essa é a nossa responsabilidade. Mas a luz fez o seu trabalho. Graças a Deus. Então, temamos que, sendo-nos deixado promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com ele. Se nós acharmos que boas novas aqui significa o evangelho que nós recebemos. Irmão, é tão fácil aplicar nossos conceitos à Bíblia, usar uma mente preconceituosa, sair interpretando as coisas ao bel prazer. É tão fácil fazer isso, não é? Mas é claro que esse evangelho aqui não se refere a essas boas novas, não se refere a esse evangelho que recebemos no princípio. Porque esse já é um povo redimido pelo Cordeiro, com o sangue na porta, comeu a carne do Cordeiro, é o povo da aliança. Isso tudo já está resolvido. Não está falando do evangelho, nós recebemos lá atrás, não é? Está falando dessas boas novas que os chamava para entrar na terra. Claro, todo esse pano de fundo aqui é esse. Então essas boas novas que eles ouviram, não lhes aproveitou. A boa nova é: eu tenho uma terra para vocês, entrem, possuam essa terra. A palavra não lhes aproveitou porque não foi misturada com a fé ou acompanhada pela fé. Nas palavras de Hebreus 2, agarremos com firmeza as verdades ouvidas. Na palavra de Hebreus 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso tudo significa a mesma coisa. Misturar a palavra com fé significa isso. Porque em certo lugar, verso 4, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus. Você está vendo? Que o descanso é enfatizado aqui de Deus mesmo. Deus quer descansar. Deus não está descansado. O pecado impera ainda no seu universo, e assim a morte. E Ele anela o dia do descanso dele. E nos chama para entrar nesse descanso. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, pois, que resta alguns entrarem nele, não, e por causa da desobediência, não puderam entrar aqueles aos quais foram anteriormente anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, se o descanso era aquele, Canaã, literal, não falaria então, posteriormente, pela boca de Davi, sobre outro dia, porque a terra já foi possuída, então o descanso já foi possuído. Mas ele falou pela boca de Davi, muito tempo depois, sobre outro descanso, porque ele está se referindo a esse que nós estamos compartilhando. A esse descanso último, futuro, final, que Deus entrará quando o pecado e morte estiverem banidos do seu universo e que chama o seu povo para entrar na plenitude dessa herança. Então guarde, irmão, já estamos concluindo. Guarde o que nós falamos no início. Fomos chamados para participação na glória de Cristo. E essa participação será diferenciada de cristão para cristão, de acordo com a jornada de cada um de nós. Todos estaremos no céu, todos somos salvos,
nós teremos glórias diferenciadas. E Paulo aspira à plenitude dessa herança e dessa glória, como já vimos tão claro. Agora, preciso citar para os irmãos, temos 5 minutos antes das 10. E eu vou ter mesmo que só citar. São 7 aspectos. Por favor, anote rapidamente, vai ficar para a sua meditação. Amanhã não vou entrar neles, preciso avançar. Quais são os 7 obstáculos que são chamados de provocação? Por que o povo provocou o Senhor? A ponto do Senhor sentir aversão dessa desobediência, não deles, repetindo. Ele nunca sente aversão de nós somos seus filhos. Mas aquela desobediência, aquela incredulidade, aquelas murmurações traziam repugnância ao coração do Senhor, é claro, porque Ele estava dando o seu melhor para eles. E Ele estava considerando aquilo um repasto, né? Então, quais são os 7 aspectos da provocação? Vamos lá. Que são 7 obstáculos. 7 obstáculos para que nós alcancemos a plenitude de Cristo. Por isso eu sei que os irmãos certamente já nos ouviram compartilhar em outras instâncias que Canaã não tipifica somente Cristo, não. Canaã tipifica a plenitude de Cristo. Porque o maná também tipifica Cristo, a rocha tipifica Cristo. Paulo interpreta, aquela rocha era Cristo, não é? Então Canaã é um tipo diferenciado. Não é igual ao maná, não é igual à rocha, Canaã é mais. O maná é um meio, a rocha é um meio, mas Canaã é o fim. Certo? Então Canaã tipifica a plenitude de Cristo. É para isso que nós fomos chamados a entrar, plenamente. Então, que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. É o que o livro de Hebreus tem para nos dizer. Não é caia para o inferno, caia para a ira de Deus, é caia da plenitude da herança. Deixe de conquistar aquilo para o que foi chamado, porque foi envolvido, enrolado com coisas, cobiças, paixões, extravios, desvarios, né? Então, o primeiro obstáculo. Me puseram à prova. Está aí o primeiro obstáculo, a primeira provocação. Então, eu quero citar 4 em Hebreus e 3 em Deuteronômio. 1, o texto que lemos no início, certo? Deuteronômio 1, 19 até 46, me parece, nós lemos, né? No início. Então, eu quero citar 7 obstáculos para que nós alcancemos essa plenitude da herança. Primeiro, me puseram à prova. Isso provocou o Senhor, porque eles tentaram o Senhor. Nosso Senhor Jesus foi provado aí também. Quando o diabo coloca no pináculo do templo, em outras palavras, ele diz, prove Deus. Se na Bíblia está escrito que seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem e para não tropeçares em alguma pedra, faça a prova, pule daqui, você não é o Messias. Eles não te guardarão, não é a palavra de Deus, você não crê nela, então faça a prova. E como nosso Senhor responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não provarás o Senhor teu Deus. Primeira provocação, colocar o Senhor à prova. Dentro desse ponto, vou citar textos, vai ser para o seu estudo. Primeiro, Números 14, de 1 a 4. Registra aí, por favor. Você vai ver que eles afrontaram o Senhor e seus planos. Eles estavam numa hora importante da jornada no deserto. E eles disseram assim, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Afrontaram os planos e os caminhos do Senhor. Irmão, você percebe o quanto isso é importante? E sabe onde eles estão em Números 14? Cádiz. Por isso eu disse para os irmãos que eu estou convencido que Hebreus 3, 4 e 6 tem como pano de fundo Cádiz Barneia. Quando eles disseram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, eles já tinham caminhado quase 40 anos. Estão à borda da herança e disseram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Sabe como a Bíblia chama isso? Apostasia. Por isso Hebreus 6 vai dizer, e caíram. E vai acrescentar, é o texto tão difícil que todos aqui pedem explicações sobre ele, né? É impossível renová-los para arrependimento. É impossível não por causa de Deus. É impossível por causa deles. Porque eles não querem. Deuteronômio 1 nós lemos, é boa a terra que o Senhor vosso Deus vos dá, porém vós não quisestes. Isso nos faz lembrar palavras de Jesus chorando sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis
reunir os teus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vós não quisestes. Eu quis, vós não quisestes. Mesma coisa em Deuteronômio. É boa a terra que o Senhor vos dá, porém vós não quisestes. Então o veredito de Hebreus 6 diz: é impossível renová-los para arrependimento. Compreendeu, irmão? Ficou claro agora? Não é por causa de Deus, é por causa do coração empedernido deles, que da sua herança fizeram abominação. Números 14, ainda nesse primeiro ponto, Números 14, 11 e 12. Quem sabe amanhã vamos buscar a direção do Senhor, quem sabe podemos voltar nesse texto e comentar alguma coisa. São muito, muito preciosos, mas está aí para você ler, para você estudar. Uma palavra importante que vai acontecer aqui em Números 14, registre aí, versos 11 e 12. Palavra importante. O Senhor vai dizer que por causa dessa obstinação deles, Ele iria deserdá-los. Você já viu um filho ser desfilhado? Você já viu? Não, né? Mas você já deve ter visto filhos serem deserdados. Então, em Números 14, versos 11 e 12, o Senhor está dizendo: eu os deserdarei. Essa herança é deles, mas eles não querem. Eu os deserdarei. Ainda, aí Números 14 mesmo, dentro do primeiro ponto ainda, versos 19 a 23. Sabe o que acontece nesse contexto aí? Muito importante. Moisés roga a Deus porque ele vê o horror disso tudo. O Senhor está dando o seu tudo, o seu melhor. Eles estão na borda da terra. Estão dizendo: levantemos um capitão, voltemos para o Egito. Moisés está estupefato. Então ele se prostra diante do Senhor e roga por aquele povo. Veja o coração de Moisés. Aí, por causa do rogo de Moisés, é dito, rogo de Moisés a Deus, Deus diz assim: eu lhes perdoei. Eu lhes perdoei. Porém, não entrarão na minha herança. O perdão de Deus não anula a colheita. Porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Esaú colheu, Canaã colheu, e todos que fizerem igual colherão. Porque desprezaram a herança reservada nos céus para nós outros. Nos contentamos com o pouco, o repasto, que para nós já pode ser muito, inclusive. Mas não corremos a carreira que nos foi proposta para a plenitude da herança, esquecendo as coisas que para trás ficam, livrando-nos de enroscos de coisas e coisas e coisas e correndo a carreira. Se não temos esse coração, não entraremos na plenitude daquilo para o que Deus nos chamou. Então, segundo, se rebelaram. Agora não vou poder comentar mais nada, vamos alongar demais. Então, provocaram a Deus. Primeiro, puseram Deus à prova, já citei. Segundo, se rebelaram. Você vai ver em Hebreus 3,16. Provocaram, significando se rebelaram. 3, indolência. Você vai ver indolência em Hebreus 6, 11 e 12. Palavra forte. Notros, no grego, significa preguiçoso. E também significa descuidado. Então, para que não sejais indolentes, diz Hebreus 6,12, mas imitadores daqueles que, não só pela fé, mas ele diz pela fé e pela longanimidade, perseverança, constância na jornada, herdam as promessas. Hebreus 6,12. Irmão, por favor, olhe para esse versículo com muito cuidado. Porque se você disser que essa herança é herdada apenas pela fé, você vai estar equivocado de acordo com Hebreus 6,12. Porque está dizendo que eles vão herdar não só pela fé, mas pela fé e pela longanimidade. É a palavra para constância, para resistência, uma corrida de fundo, uma maratona. Não é uma jornada, um tiro de 100 metros, não. A vida cristã é uma corrida de 42 quilômetros. Então ele diz, pela fé e pela constância herdam as promessas. Então aí está a indolência. A indolência provocou o Senhor. Quarto, incredulidade e desobediência. Está em Hebreus 3, anote aí por favor, versos 12, 18 e 19.
incredulidade e desobediência juntos, porque na verdade são a mesma coisa. Número 5, já citei, vós não quisestes. Isso provocou o Senhor. O Senhor quis, mas eles não quiseram. Então está em Deuteronômio 1, versos 25 e 26. Já falamos, isso lembra o coração do nosso Senhor com Jerusalém, dizendo, vós não quisestes. Deuteronômio 1, 25 e 26. Número 6, sexta provocação, eles murmuraram. Por isso Filipenses diz assim, fazei tudo sem murmurações. Porque murmuração é descontentamento. Murmuração é Deus não me ama. Murmuração é Deus não é justo comigo. Murmuração é Deus tem filhos prediletos. Deus cuida melhor do outro que de mim. Murmuração. Isso provoca a Deus. Eles murmuraram 10 vezes naquela jornada pelo deserto. Então, está aí número 6, murmuração, Deuteronômio 1, 27. Registre aí, por favor. E número 7, concluindo, presunção. Porque depois que eles falharam, então em subir e herdar e entrar na plenitude da herança, o Senhor então os tratou, eles se, entre aspas, arrependeram, choraram e disseram o quê? Você lembra do texto inicial que lemos? Nós vamos subir então, nós vamos possuir, nós vamos entrar na terra. E o que o Senhor diz? Não façam isso, porque eu não estou no meio de vós. Então o texto vai dizer, e vós presunçosos subistes à terra e fostes derrotados. Então essa presunção também provocou o Senhor. Por que essa presunção provocou o Senhor? Porque agora eles fizeram algo fora da ordem do Senhor. A ordem do Senhor é para que agora eles não subissem. Quem sabe, irmão? Quem sabe se eles se prostrassem ali, naquela estação, diante do Senhor, e dissessem, Senhor, tem piedade de nós. Olha a coisa horrível que nós fizemos. O que o Senhor pode fazer agora conosco por Tua misericórdia? O Senhor que é fiel à Tua aliança. Sabe o que eles estariam fazendo? Eles estariam mexendo com as entranhas do coração de Deus. Porque nosso Deus tem entranháveis afetos e misericórdia. E quem sabe se eles fizessem isso, eles poderiam encontrar um caminho diferente. Quem sabe nem andariam 40 anos errantes no deserto, não é? Mas você vê o coração desse povo. Agora que o Senhor diz não, ele diz, não, sim, Senhor, não é isso que o Senhor queria? Então é isso que nós faremos agora, Senhor, nós vamos subir. E o Senhor disse, não, eu não estou no meio de vós. Então eles foram presunçosos e provocaram assim o Senhor com a sua presunção. Por isso hoje a pergunta mais importante que temos que fazer na nossa jornada com o Senhor é aquela de Jeremias 2,5. Onde está o Senhor? Onde Ele está, nós queremos estar. Onde Ele está nesse assunto? Onde Ele está nessa amizade? Onde Ele está nesse relacionamento? Onde Ele está nessa coisa que eu possuo? Onde está o Senhor? Porque Ele disse para o seu povo, eu não estou no meio de vós, então não façam nada, não subam, não se precipitem, não sejam temerários. Né? Presunção. Então, aqui concluímos. Se o Senhor permitir, amanhã vamos para Hebreus 6. Vamos compreender talvez um pouco melhor aquele que caíram e o que significa aquele contexto tão importante, irmãos, de exortação para nós. O Senhor nos ajude, siga falando no nosso coração. Sobretudo, minha oração é que Ele nos desperte, para que nós saibamos que os justificados, os santificados, os aspergidos com o sangue de Cristo, são chamados para uma herança que deve ser possuída com luta, com conquista. Esmurro meu corpo e o reduzo à servidão. Não quero ser um desqualificado. Quero entrar na plenitude do que é meu. Quero alcançar tudo que o Senhor reservou para mim em Cristo. Esse tem que ser o nosso coração, amado irmão. Até porque se não for, não há paralisia, estritamente falando, na jornada cristã. Se nós paralisarmos, imediatamente nós iremos retroceder. Esse é o ensino de Hebreus 10. Então vamos orar sobre isso e concluímos. Querido Pai, te agradecemos, porque o Senhor tão graciosamente, bondosamente, amorosamente,
preparou para nós uma herança incorruptível, imarcessível, reservada nos céus, para nós que somos guardados pelo poder de Deus, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Senhor, nós te pedimos que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor venha revolver a terra do nosso coração. Os pontos de dureza, de obstinação, de resistência, ajuda-nos, Senhor, a ver que além de sermos o Teu povo escolhido e povo e ovelhas do Teu pasto, nós somos convocados a hoje ouvirmos a Tua voz e não endurecermos o nosso coração. Senhor, desperta em nós um desejo insaciável de conquistarmos a plenitude daquilo para o que nós fomos chamados. Não nos deixe ser mendigos, pedindo esmolas em tigelas de ouro. Ajuda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. E obrigado, porque sabemos que esse dia está tão próximo. Queremos, Senhor, entrar contigo no Teu descanso. Ó, Senhor, antecipamos pela fé e com gozo aquele dia quando morte e pecado estarão banidos e o Senhor finalmente entrará no Teu descanso. E nós contigo. Ajuda-nos, Senhor. Desimpede-nos, Senhor. Desembaraça-nos, Senhor. Convoca-nos, Senhor. Conduz-nos ao arrependimento, Senhor. Nós te rogamos, em Teu precioso nome. Amém.